Mestre de Muay Thai há 2 décadas, o professor Edson Fernandes Araújo utiliza, para dar aulas, equipamentos importados. Há 4 anos, ele teve um problema ao comprar alguns produtos da Tailândia. O material ficou retido na alfândega e acabou sendo devolvido para o país estrangeiro. Um dia a gente quis fazer alguns pedidos da Tailândia pelo site deles e fizemos e foi pago. E quando ela bateu na alfândega aqui no Brasil, acredito eu que a alfândega, por burocracia, ela entendeu que aquilo já estava virando comércio. Então ela brecou e devolveu o nosso produto para a Tailândia. A empresa na Tailândia, ela nos deu a opção. Vocês mudem o CPF, o destinatário, o endereço e a gente tenta reenviar para vocês. Vocês vão pagar o frete de novo. Foi assim que nós fizemos. Pagamos o frete de novo e o produto uns 30 dias depois chegou e chegou bem. E os problemas envolvendo a retenção ou devolução de mercadorias em poder da Receita Federal do Brasil podem envolver também produtos de origem vegetal, como num caso que foi analisado recentemente aqui pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1 anulou um auto de infração que resultou na apreensão de 2 embarcações em Guajará-Mirim, no estado de Roraima. Os barcos transportavam cerca de 295 metros cúbicos de madeira que seriam levados para a Bolívia. A empresa responsável conseguiu demonstrar na 8ª turma do tribunal que o transporte estava regular. Ficou comprovado que o desembaraço aduaneiro ocorreria em Guajará-Mirim, porque na região de Costa Marques, onde ocorreu o embarque da madeira, não havia posto da Receita Federal do Brasil. Os desembargadores entenderam que não há óbice na legislação para que o carregamento da mercadoria seja feito em porto onde não exista representação da Receita, desde que toda a documentação relativa ao produto e ao transporte esteja regular. No caso, o desembaraço aduaneiro, antes da efetiva exportação do produto para a Bolívia, estava previsto para acontecer em Guajará-Mirim. O advogado Cristiano Fernandes explicou que a posição adotada pelo TRF1 está de acordo com as regras legislativas e com a jurisprudência. A decisão foi correta porque houve uma reforma de uma decisão inicial judicial que não levou em consideração que o porto que existia entre o caminho daquela embarcação era um porto terrestre. Então ele não poderia fazer, obviamente, o desembaraço aduaneiro num porto terrestre, num posto terrestre, porque ele estava fazendo a viagem através de uma via marítima. Então, nesse caso, é considerado uma viagem interior, não é uma viagem internacional e, sendo assim, a obrigação que a embarcação tem é de fazer o desembaraço aduaneiro no próximo porto fluvial onde haja o desembaraço aduaneiro. O caso alerta para a necessidade de tomar todas as providências relativas à documentação de mercadorias, exportadas ou importadas, para evitar problemas nas alfândegas. O especialista em direito tributário ouvido por nossa reportagem relacionou os principais pontos de atenção. Existe hoje uma facilidade que a Receita oferece para o viajante que sai ou entra do Brasil, que é o IDBV, que é a Declaração Eletrônica de Bens do Viajante, que ela pode ser preenchida com até 30 dias de antecedência e facilita o desembaraço aduaneiro. A outra questão importante são as cotas que estão determinadas na legislação brasileira de entrada de bagagem pessoal, diferenciando de mercadoria. Mercadoria é outra legislação, bagagem é uma legislação específica. No caso de free shop, por exemplo, é possível se somar a cota de $500 no free shop com a cota de $500 via marítima ou aérea para ingresso no país. Então, se você tem uma cota de $500 no exterior, você pode ter uma cota adicional de $500 no free shop e aí você teria $1.000 de entrada com limite de isenção.
né? Lembrando que na parte terrestre é só $300. Uma outra questão importante é a declaração de bens, a declaração de moeda, né? Que você traz ou que você leva do país, do Brasil. Nossa legislação, ela especifica como R$10 mil o limite máximo de saída sem declaração, ou de entrada sem declaração. O importante é que, independente da moeda, se passar do valor desse limite de R$10 mil para entrar ou para sair e não for feita a declaração desse excesso, é possível a aplicação da pena de perdimento desse valor integral. E outra dica importante que vem da Receita Federal. Quem teve mercadoria apreendida, mas regularizou a situação, pode reaver os produtos. Pela via administrativa, a decisão ela pode vir a ser favorável ao contribuinte e à mercadoria restituída a ele, mediante a comprovação da documentação necessária que estava sob investigação. E, por outro lado, também, mesmo depois do perdimento administrativo, é direito do cidadão recorrer ao Poder Judiciário para questionar o próprio perdimento e a apreensão. Havendo uma decisão judicial reformando a decisão do perdimento administrativo, essa mercadoria ela é devolvida ao cidadão. Na hipótese dessa mercadoria já ter sido destinada, leiloada, ou incorporada ou doada, é devida a indenização ao interessado, com valores atualizados pela Selic, adotando-se os mesmos critérios da restituição de receitas federais. Ou seja, é uma indenização rápida e justa.